nome é Licínia Rossi, eu sou professora de Direito Administrativo e de Direito Constitucional e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre efeito prodrômico do ato administrativo. Licínia, o que é isso que parece mais um xingamento do que outra coisa, não é? O que significa então nós falarmos de efeito prodrômico do ato administrativo? Quem trata disso, inclusive, é Celso Antônio Bandeira de Mello, lá no curso de Direito Administrativo. Veja só, eu sempre falo que o melhor jeito de nós entendermos um conceito é pegando uma situação da vida e trazendo essa situação da vida para o direito administrativo. Por quê? Porque aí fica fácil, porque você tem um critério comparativo de algo que você já conhece, uma situação da vida que você conhece, e aí você pegando o conceito, você transfere para o direito administrativo e a gente coloca um conceito técnico sobre o assunto. Então, qual que é o exemplo da vida? Do efeito prodrômico. Veja só, efeito prodrômico é o que acontece com aquele cara, com aquele namorado ou noivo, que fica noivo ou que fica namorado durante 15 anos, 20 anos. Ele coloca uma aliança de noivado na garota e aí o que ele faz? Ele fica noivo e não pede em casamento. Fica noivo e não pede casamento. Fica ficando e não pede em namoro. O que acontece? Essa situação que a garota sofre de pendência, que tem um primeiro ato, que é a vontade dela, mas que o ato e a vontade dela só se aperfeiçoa quando vem a vontade dele e que a junção desses dois atos que vai fazer com que a situação se desenvolva, não acontece. Por quê? Porque o segundo ato não acontece, o pedido de casamento não vem, o pedido de namoro não vem. E aí, enquanto existe essa situação de stand-by, essa situação de pendência, a gente diz que está ocorrendo efeito prodrômico. Pois bem, Licínia, e no direito administrativo? No direito administrativo, existe o efeito prodrômico sempre que eu tiver um primeiro ato que só conclui o seu ciclo de formação, só termina e só, portanto, se aperfeiçoa quando vem um segundo ato. Para que a vontade do primeiro ato mais a vontade do segundo ato, essa junção desses dois atos que vai fazer com que o ato conclua o seu ciclo de formação e fique perfeito e acabado. Enquanto não vier a segunda manifestação de vontade por parte de um segundo ato, o primeiro ato, ele vai ficar numa situação de pendência. E essa situação de pendência, enquanto ela existir, a gente diz e nomeia isso como sendo um efeito intitulado de efeito prodrômico do ato administrativo. Isso ocorre principalmente naqueles atos administrativos classificados quanto à sua formação na doutrina clássica administrativista como atos compostos ou atos complexos, não é? Tanto nos atos compostos, que dependem de mais de uma manifestação de vontade. Por exemplo, uma autorização que depende de um visto da autoridade superior. A autoridade A faz o ato e esse ato só se aperfeiçoa quando a autoridade B dá o visto com relação ao primeiro ato. Esse exemplo de ato composto. Enquanto a segunda autoridade, no meu exemplo, a autoridade B, não dá esse visto, o ato ele sofre efeito prodrômico. Por quê? Porque existe essa situação de pendência. Licínia, e no ato complexo? No ato complexo também é a mesma coisa. Exemplo, nomeação de dirigente de uma agência reguladora. Dois atos. Presidente da República nomeia, mais aprovação por parte do Senado Federal. Enquanto não tiver a conjugação dessas duas vontades, existe uma situação de pendência. Essa situação de pendência, enquanto o segundo ato não acontece, para fazer o ato, não é ter concluído o seu ciclo de formação, a gente diz também que o ato está sofrendo efeito ou produzindo efeito preliminar ou prodrômico. É isso, não é? O nome é muito mais difícil do que o conceito. Eu encerro o vídeo de hoje por aqui. Deixo também à disposição as minhas redes sociais, @LicíniaRossi, e o meu site www.liciniarossi.com.br. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima.